No vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Estude a posição relativa entre o plano π e a superfície esférica S. No caso de tangência, determine o ponto T de tangência. Nesse exercício, vamos discutir a posição relativa entre uma superfície esférica e um plano. Então vamos pensar, o que pode acontecer com a posição de uma superfície esférica em um plano? Acho que não temos grandes dificuldades em perceber que este plano pode estar disjunto, exterior, à intersecção vazia, longe da esfera, ok? Podemos também ter o caso da tangência. Podemos ter o plano π tangenciando. Ou podemos ter o plano π secante. Então, olha só. Intersecção vazia, nenhum ponto em comum. A intersecção, apenas um ponto em comum, tangente. Ou a intersecção, imaginando um plano secante. O que eu vou obter, então, desta intersecção? Eu vou obter uma circunferência, ok? Bom, o desenho não está muito claro, mas eu acho que vocês conseguem perceber, tá? Então, quais são as três posições relativas possíveis entre uma esfera e um plano? Disjuntas, exterior, intersecção vazia, tangente ou secante, e no caso da secante temos como a intersecção uma circunferência, ok? Como que eu decido? Penso na distância. Distância de quem? Do centro até o plano. Do centro até o plano. Do centro até o plano. Maior, igual, menor. Ok? Então vamos lá. Secante, tá bom? Quando é secante, aqui, a distância do centro até o plano é menor do que o raio. No caso da exterior, longe, a distância entre o centro e o plano é maior do que o raio. E no caso de ser tangente, a distância entre o centro e o plano é igual ao raio. E algumas particularidades é bom salientar quando pensamos numa esfera tangente a um plano. Podemos imaginar o seguinte. Vamos olhar para este vetor. O vetor TC e o vetor normal do plano. Imagine o que acontece. São paralelos. Então, o vetor normal do plano é paralelo ao vetor TC, sendo T o ponto de tangência. E sendo T o ponto de tangência e C o raio, ponto de tangência. Tá bom? Tá? O ponto T é único, essa distância é igual. Tá bom? Com essas ideias, podemos olhar o exercício que nos é proposto. O exercício que nos é proposto dá para nós um plano e uma superfície esférica. Bom, quero saber a posição entre plano e superfície esférica. Faço o quê? Calculo a distância do centro. 1, 2 e 0. Raio 3. A distância do centro até o plano. E vejo e comparo com o nosso 3, que é o raio da esfera. Então, vamos lá? Então, eu vou calcular a distância entre o ponto C e o plano. Ok? Então, lembrando, distância de ponto a plano. Pega as coordenadas do ponto, substitui na equação do plano. 2 vezes 1, mais 2
2 vezes 2 menos 0 mais 3 sobre a norma do vetor normal, ok? O vetor normal aqui, lembra? 2, 2 e menos 1. A norma, raiz quadrada de 4 mais 4 mais 1. Logo, essa distância, aqui 9, 3. Aqui temos 2 mais 4. 2 mais 4, 6, 9. Isso dá 3. Que conclusão chegamos? Que a distância do centro ao plano é igual ao raio. O que concluímos? Que o plano π é tangente à nossa superfície S. Ok? Feito isso, seguindo o exercício, ele nos pede o ponto de tangência. Então, vamos pensar em como determinar o ponto de tangência. Vamos, então, determinar o ponto de tangência. Do que já discutimos anteriormente, sabemos que este vetor é paralelo ao vetor normal do plano. Então, qual a estratégia que vamos usar para resolver o nosso problema? Vamos traçar uma reta P, passando pelo centro, perpendicular ao plano. Onde esta reta intersecta o plano, temos o nosso ponto T. Então, o que nós podemos dizer? Que o nosso ponto T nada mais é do que a intersecção de uma reta com o nosso plano π. Quem é esta reta P? Esta reta P é uma reta perpendicular a π, passando pelo ponto C. Sabemos que o C, que é o centro da esfera, pertence a esta reta. Bom, então a equação dessa reta é fácil de determinar. Então vamos lá, a equação dela é x igual, y igual, z igual, um ponto, o centro, 1, 2 e 0, vetor normal do plano, mais 2 lambda, mais 2 lambda, menos lambda, com lambda pertencendo aos reais. Agora, temos a equação do plano, retomando aqui a equação do plano. O que nós vamos fazer? Que procuramos os pontos, ou o ponto que está simultaneamente na reta e no plano. Pontos que tem, o nosso ponto T que procuramos, ele tem essa característica, quer dizer, ele é um ponto que pertence à reta P. Pertence a P, mas também pertence ao plano. Então, as coordenadas dele satisfazem a equação do plano. Então, vamos lá. 2 vezes 1 mais 2 lambda, o x, mais 2 vezes 2 mais 2 lambda, menos lambda, mais 3 igual a 0. Resolvendo a equação, obtemos lambda igual a menos 1. Substituindo no ponto, temos o ponto de tangência. Se o lambda é menos 1, fica menos 1, ok? 0 e 1. Este é o nosso ponto de tangência, ok? Com isso, terminamos o exercício. Até mais!